5 da manhã. O alarme toca. E eu já sinto o peso do dia antes mesmo de abrir os olhos. Desço as escadas do meu apartamento minúsculo, pego o metrô lotado e tá tudo um silêncio absoluto. Ninguém fala nada. Ninguém nem se olha. Todo mundo só aguenta essa vida. Eu trabalho 14, 15, 16 horas. Às vezes eu perco o último trem e acabo dormindo na cadeira do escritório e usando o paletó como travesseiro. Quando finalmente chego em casa, geralmente é bem depois de meia-noite. Eu esquento um lamen de pacote, sento sozinho na minha cozinha e vou contar o que sobrou do salário do mês. Parece que dessa vez não sobrou quase nada. Isso daqui é ser um salarimã japonês. Eu tenho certeza que você já viu algum vídeo assim por aí. Talvez tenha aparecido no seu YouTube aí do nada num dia qualquer. Você clicou sem pensar muito porque tinha algo diferente naquele vídeo. A câmera meio tremida, as legendas aparecendo devagar no canto da tela. Parece que você está espiando a vida real de alguém que você nunca conheceria de outra forma. Eu também assisti e depois vi outro e fiquei assistindo um monte desses vídeos. E daí uma coisa começou a me incomodar e eu não conseguia parar de pensar. Por que que todos esses vídeos parecem exatamente iguais? Por que que do nada o YouTube inteiro tá cheio desses vídeos? Todos eles seguindo o mesmo roteiro, a mesma estética. Eu fiquei dias pensando sobre isso, comecei a investigar mais sobre o caso, e o tanto de coisa que eu descobri aqui é bem mais interessante do que qualquer rotina de trabalhador no Japão. E nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que eu descobri nessa minha investigação. Desde os vídeos de rotina tão estranhos e robóticos, que parecem até que foram falsificados, até uma rede inteira de pessoas que vive praticamente de esmola virtual. Meu nome é Simon, seja bem-vindo aí a mais um episódio do Rota Asiática, e hoje você vai conhecer a indústria do sofrimento japonês no YouTube. Antes de qualquer coisa, vale explicar o que são esses vídeos para quem ainda não viu por aí. E fique esperto porque provavelmente depois desse vídeo aqui, muitos desses vídeos vão aparecer para você. O formato deles é sempre o mesmo. A câmera filma de um ângulo levemente torto, como se fosse alguém documentando a própria vida de forma espontânea. Você nunca vê um rosto de uma pessoa, nunca escuta uma voz, e o que a gente tem são legendas no canto da tela. Sempre em inglês, tá? Inclusive. E essas legendas ficam descrevendo, em primeira pessoa, o que a pessoa do vídeo ali está sentindo. Os títulos dos vídeos quase sempre seguem o mesmo padrão. Eu trabalhei 17 horas hoje, isso é o que sobrou do meu salário. Ou então, eu sou um trabalhador japonês e quase não consigo pagar aluguel. Muitas vezes eles fazem capas extremamente chamativas, com um envelope de dinheiro com uma quantia miserável dentro, ou um relógio marcando uma hora absurda da madrugada. E funciona, tá? Isso funciona absurdamente bem. Tem canais que existem há poucos meses e já acumulam milhões de visualizações. E vídeos individuais que chegam a 1, 2, 3 milhões de views. O algoritmo do YouTube ama esse formato, porque esse conteúdo gera tempo de tela, as pessoas comentam bastante, compartilham com outras pessoas, e isso é tudo que o YouTube quer. Mas o que mais chama atenção não é o sucesso de um canal, é a quantidade de canais. São dezenas de canais, todos fazendo a mesma coisa. Todo mundo surfando na mesma onda ao mesmo tempo. E quando você vê isso acontecer dessa forma, tão rápido e com tanta gente fazendo isso, surge uma pergunta. Isso daqui é coincidência ou tem algo acontecendo por trás disso que você não percebeu ainda? Existe um gatilho emocional nesses vídeos que eu vou te mostrar aqui e que quando você aprende a identificar, você não vai mais conseguir deixar de ver. Funciona dessa forma. 3 ou 4 legendas de sofrimento, seguidas de uma legenda de gratidão por algo pequeno. Praticamente todos os vídeos fazem isso da mesma forma. Você sempre vai ver algo como: hoje eu trabalhei até as 2 da manhã. Meu chefe nem agradeceu. Eu sinto que estou desaparecendo. Mas pelo menos esse lamen que eu tô comendo agora tá delicioso. A gente precisa agradecer pelas coisas pequenas. Parece bem simples, né? Parece até genuíno, inclusive. Mas quando você para pra assistir vários vídeos, você vai perceber que todos eles, de todos os canais, seguem exatamente esse padrão. Então fica muito difícil acreditar que isso daqui é espontâneo. E essa estrutura não existe por acaso. Ela funciona emocionalmente. Primeiro, o espectador sente pena. Depois ele admira a humildade de alguém que, mesmo sofrendo tanto assim, consegue valorizar um lamen de pacote. E daí vem o impulso natural de querer ajudar essa pessoa. Os chamados payday vídeos, eu sei que é engraçado essa palavra em português,
ou vídeos de dia de pagamento são um ponto mais alto dessa fórmula. O criador recebe o salário, daí ele coloca a câmera na mesa e ele começa a dividir o dinheiro em envelopes. Um para o aluguel, um para o transporte, um para comida, e no final o que sobra é quase nada. Às vezes, literalmente nada. É uma cena construída para provocar uma reação específica em quem assiste. E geralmente funciona, tá? Funciona muito bem. O problema é que quando um modelo narrativo é replicado com essa precisão por dezenas de criadores ao mesmo tempo, deixa de ser uma coincidência emocional e passa a ser uma estratégia, digamos assim. É uma fórmula testada, copiada e é distribuída em grande escala. E aqui as coisas começam a ficar mais interessantes. Muita gente da internet começou a se juntar e se questionar sobre esses vídeos e analisar com mais atenção cada um deles. E daí surgiram alguns detalhes que parecem que não fecham na conta. Um dos casos mais comentados é o de um criador que afirma ter trabalhado 17 horas seguidas. No vídeo, ele mostra que finalmente terminou o expediente por volta de 1h46 da manhã, exausto, sem energia para mais nada. O problema é que ao fundo da cena é possível ver um café completamente lotado, cheio de gente, luzes acesas e movimento normal. Um café que, se você verificar o horário de funcionamento, fecha às 22 horas. Em outro caso, o criador mostra o escritório onde trabalha. Ele faz questão de mostrar que ficou tão tarde que perdeu o último trem e precisou dormir ali mesmo, usando cadeiras de escritório como cama e o paletó como cobertor. É uma cena que parece bem dura, mas que levanta uma questão muito simples. Onde que fica esse escritório? Com as informações visuais do vídeo, muita gente na internet acabou se juntando e descobrindo coisas que parecem interessantes. A localização próxima a uma estação de metrô ali específica daria tecnicamente para identificar o prédio. E as pessoas que fizeram essa investigação disseram que o espaço é uma sala de reunião disponível para aluguel por hora. É o tipo de lugar que alguém poderia pagar uma quantia bem pequena de dinheiro e poderia passar a tarde ali. Existe ainda um outro padrão que chama muita atenção. Nesses vídeos, o trabalho em si nunca aparece. Nunca. A gente vê ele acordando, vê ele no metrô, vê ele chegando em casa, contando dinheiro, comendo lamen, mas o que acontece nas supostas 14, 15 e 16 horas de trabalho? Nada. A câmera simplesmente corta isso. Isso pode parecer uma escolha de privacidade razoável, mas quando você combina tudo isso com as outras coisas que estão sendo questionadas, parece uma coisa meio difícil de ignorar. Agora vamos ser um pouco mais sincero aqui e falar de números, porque aqui a história realmente fica reveladora. Esses criadores aparecem nos vídeos contando envelopes quase vazios, e lamentando o quão pouco sobra no final do mês depois de pagar as contas. A escassez, o sacrifício. Só que existe outro envelope que eles nunca mostram na câmera. Um canal com 6 ou 7 milhões de visualizações acumuladas, algo que muitos deles alcançam ali em poucos meses, dependendo da audiência ali que eles têm em inglês e dos temas que eles falam, a gente está falando facilmente de dezenas de milhares de dólares. Além do AdSense, que é a monetização com anúncios nos vídeos, muitos desses canais têm links de doação também, plataformas como PayPal, Ko-Fi, similares por aí, onde os espectadores podem contribuir com qualquer valor. E muita gente com certeza contribui. Nos comentários desses vídeos é possível ver pessoas anunciando publicamente que enviaram dinheiro. Então tem uma ironia muito grande nisso tudo. O criador aparece na tela se lamentando por ter sobrado menos de 50 dólares no final do mês, enquanto isso, o vídeo que ele faz está gerando muito mais do que 50 dólares por hora às vezes. Então esse sofrimento que eles gravam, em muitos casos, pode acabar valendo financeiramente muito mais do que o trabalho que eles dizem que estão fazendo. E vamos ser honestos sobre uma coisa aqui. A internet, ela tá cheia de conteúdo falso e exagerado. Ela sempre foi assim. Em muitos casos, isso não é um grande problema. O problema começa quando a linha entre entretenimento e encenação emocional é cruzada de forma muito clara. Existe uma diferença muito grande entre dizer minha vida é difícil e dizer eu tô doente e não tenho dinheiro para remédio. Entre mostrar um envelope vazio como drama narrativo e colocar um link de doação na descrição logo abaixo. Os casos mais extremos dessa tendência incluem criadores que afirmam estar doentes, sem casa e sem comida por muitos dias, porque até mesmo as comidas mais baratas estavam caras demais, e filmam a si mesmos dormindo na rua ou num banco de praça. Não dá pra negar que tem gente passando necessidade de fato no Japão. A gente já fez muitos vídeos sobre isso aqui,
Mas a maioria dessas pessoas não tá gravando isso pro YouTube e fazendo dezenas de milhões de views. Mas será que alguns desses vídeos são verdadeiros? Sim, provavelmente alguns deles são. A cultura do salaryman japonês é real. O esgotamento é real. O isolamento das pessoas no Japão também é real. Existem pessoas que passam por situações muito ruins e que podem acabar documentando isso. Mas tem um problema silencioso que essa tendência criou. Quando você vê um monte de cópias calculadas e canais oportunistas, você não consegue mais distinguir o que é verdadeiro e o que é encenado. Quando todo mundo usa o mesmo formato, as mesmas legendas, a mesma estrutura toda e tudo igual, o criador honesto que faz isso de verdade acaba sendo apagado no meio de tanta gente. Ele é engolido, inclusive, pela mesma desconfiança que os canais oportunistas criaram. E isso é uma coisa, infelizmente, muito triste. E eu sinceramente não sei como que isso poderia ser resolvido. Comenta aí embaixo o que você pensa sobre tudo isso. Foi um caso mais curioso que eu encontrei e andei vendo por aí e queria trazer aqui pra vocês. Se vocês querem mais vídeos desse estilo aqui, falando sobre coisas que aconteceram na internet, envolvendo aí a Ásia, comenta aqui embaixo também. Eu vou continuar conversando com vocês aqui nos comentários. Muito obrigado por sempre acompanhar os conteúdos aqui do canal. A gente tá se esforçando bastante para manter a frequência e a gente se vê no próximo vídeo.